momento em que a Câmara dos Deputados, o Congresso de modo geral, vive uma fase de obstrução sistemática dos trabalhos, a tal ponto que a Câmara não vota há meses. O convidamos aqui para fazer uma análise dessa situação, da situação política brasileira, o ex-deputado, ex-senador, ex-ministro da Indústria e Comércio, Murilo Badaró, que muitos chamavam antigamente do último mineiro, e o deputado Bonifácio de Andrada, também mineiro, um intelectual, é o relator de uma proposta de introdução do parlamentarismo no Brasil e é um parlamentar habitualmente chamado a falar sobre problemas políticos e institucionais aqui na casa. Doutor Murilo Badaró, o senhor foi eleito presidente da Academia Mineira de Letras, foi eleito agora prefeito de Minas Novas, terra natal da sua família, sua terra natal, refazendo o caminho de volta. O senhor que foi deputado federal aqui, quantos mandatos? 3 mandatos. 3 mandatos. Foi senador da República. Como é que o senhor vê o Congresso hoje? Olha, Tarcísio, você tem um feixe de causas, ou das concausas, né, para identificar a matriz dessa crise. Eu considero, assim, falando de uma maneira bastante clara, que o problema reside no defeito do nosso sistema eleitoral. Se nós não estabelecemos o distrito eleitoral e, por consequência, mesmo que seja o distrito eleitoral misto, nós não teremos representação política autêntica, porque existe hoje um processo de avanço do poder econômico sobre as representações autênticas da política brasileira, e este dinheiro, este poder econômico está gerando a chamada representação de resultados, em substituição àquilo que nós chamávamos de representação política autêntica. Então só há uma maneira de corrigir esse defeito, é a implantação do sistema distrital misto. Essa Câmara não aceita, já ficou provado. Sim, mas eu estou falando da minha opinião, qual é a matriz da crise, é esse. Você não concorda com pode haver soluções próximas, pode haver soluções próximas. Por exemplo, há um projeto nosso estabelecendo que as circunscrições eleitorais, que hoje são os estados, e por conseguinte pega estados como Minas Gerais com mais de 50 deputados, São Paulo com 60, que as circunscrições eleitorais não podem ir além de 8 deputados. Então, estados como Minas Gerais teriam que ter dentro dele 5 ou 6 circunscrições eleitorais. Então, você diminui realmente o problema que o senador aqui está falando a respeito do relacionamento dos deputados com as bases e também a própria disputa eleitoral. Porque o deputado fica mais perto das bases. Né? Mas reduzir os deputados... Não reduz a circunscrição. Por exemplo, Minas Gerais, hoje são 50 deputados. Minas Gerais é uma circunscrição. Em vez de Minas Gerais ser uma circunscrição, Minas Gerais se subdividia em 6 circunscrições. E cada uma dessas circunscrições, pegando uma parte do território mineiro, ele elegeria 5 ou 4 ou 8 deputados. Uma derivação do distrito. Mas aí é menos, digamos assim, ela é menos assustadora para o deputado, porque o distrito é 1. Essa circunscrição poderia ser de 4, de 5. Ou de 8 deputados. Mas sabe que aqui na Câmara há uma prevenção, se não um preconceito, contra o voto distrital. A verdade é que a Câmara reage. Agora, tanto que a elite da casa achou que era conveniente contornar essa resistência e está articulando a introdução do voto em lista fechada, que é para fortalecer os partidos. É um passo inicial para você conseguir resolver a crise. Agora, você sabe que toda mudança provoca traumatismo, né? Eu me lembro bem, parece que o Tancredo que falava isso. Só uma revolução para implantar o voto distrital no Brasil. Só uma revolução. A revolução não implantou. Sim, não implantou porque... Quase que implantou. Historicamente, quase que implantou. Eu vou lhe dar porque os plutocratas de São Paulo... Não foi isso não. A revolução, interessante isso. Isso é um dado histórico que eu vou passar. E que eu pensei. O presidente Castelo Branco estava disposto a mandar o voto distrital. Está inteiramente favorável a mandar o voto distrital. Já mandar fazer o texto do voto distrital. Mas um dos homens mais ligados a ele, que ele ouvia muito, era o colega do senador Badaró, o deputado Guilherme Machado.
que era adversário do voto distrital, incrível. Denista, histórico. Sim, mas acontece numa linha me parece errada. E ele encheu a cabeça de tal maneira do presidente da República da época, era o Castelo Branco, que acabou o Castelo ficou vacilando. E vacilando o assunto. Eu me lembro, por exemplo, de um dos a mais forte resistência que eu me lembro bem foi a do Herbert Leve de São Paulo. Também era. Que resistiu bravamente. E assim outros lá de São Não, Paulo. mas os senhores também. se lembram que a Constituição, a emenda 1 dos militares, outorgada pela junta, tinha um dispositivo colocado lá por influência do Gustavo Capanema e do Filinto Miller. O Filinto mandou o Nelson Carneiro, que era um grande legislador. O Filinto era um homem muito inteligente, muito arguto. Mandou o Capanema, o Nelson Carneiro e uns outros dois que eu não me lembro, para a Europa, para estudar a legislação eleitoral da Inglaterra, da Alemanha. Milton Campos e Nelson O Carneiro. Capanema fez um belo estudo sobre o voto distrital misto, alemão. E o O Filinto... Milton também, o projeto que o Milton relatou na Câmara, no Senado, o projeto do deputado Oscar Corrêa, que passou aqui e foi para a Câmara, foi o Milton relator. E o Milton fez um histórico do voto distrital no Brasil, e com aquela capacidade que ele tinha de argumentar e de escrever, ele põe argumentos irrespondíveis e defendia a tese do voto distrital mito. Mas você não muda mais isso. Mas eu quero acrescentar algo aqui, porque é uma coisa moderna, ao que o senador Badaró falou. A presença da influência econômica e financeira hoje no processo eleitoral decorre dessas razões. Mas há uma outra razão também terrível, que mudou todo o panorama sociopolítico do país. É a força da burocracia. É a força da burocracia. A burocracia hoje domina o governo de tal maneira e não admite as soluções e nem as sugestões da área política. Sabe que isso é um fenômeno mundial, né? Sim, mas Na França eles chamam os cadres. Mas peraí. Nos regimes presidencialistas, no caso brasileiro, fica mais forte. Em outros países, menos fortes. No Brasil, a burocracia é poderosíssima e com essas introduções no texto constitucional da medida provisória e do privilégio do andamento dos projetos do presidente da República na Câmara dos Deputados, a burocracia ficou mais forte. Só um burocrata que fala as medidas provisórias. É lógico, o burocrata quer resolver o problema no seu ministério, à sua maneira teórica e rapidamente. Então, em vez de mandar para aquele projeto de lei, ele faz a medida provisória. Então, esse é um outro dado altamente negativo, porque hoje os homens públicos, coitados, têm dificuldades em entrar nas repartições públicas para defender e pugnar por soluções a favor do povo. O povo fica à margem. O povo, se os homens públicos têm dificuldade de entrar na repartição, calcule o homem do povo. A manchete de ontem dos jornais a respeito da crise do Congresso fez mais mal ao parlamento brasileiro do que o AI-5. Porque atacou no cerne moral, na questão moral do Congresso. E o Congresso não tem culpa. O que está acontecendo é o seguinte: o governo, através das suas lideranças, por razões diversas que eu não quero aqui discutir, ele não está conseguindo conciliar o andamento das medidas provisórias, que é, na realidade, um instituto altamente agressivo contra as prerrogativas do legislativo, do poder legislativo. O governo não está conseguindo coordenar nem conciliar o andamento dessa medida provisória. E nós estamos com cerca de 20 medidas provisórias tumultuando o funcionamento do Poder Legislativo. E pela Constituição, quando essas medidas provisórias não são votadas em 45 dias, elas assumem um privilégio total na pauta, e todos os demais ficam sobrestadas. Então, o que acontece? Está havendo essas dificuldades. Obstrui a pauta. Ontem eu levantei uma questão de ordem dizendo o seguinte, que a Constituição fala que suspende as deliberações, mas, no meu entender, não suspende as discussões. Então a Câmara poderia, através, e o Senado também, de sessões extraordinárias, pelo menos discutir outras matérias, sem votar. Enquanto a medida provisória ficaria... Você ganhava tempo. Ganhava esse tempo. Agora, esse foi o problema criado pela alteração proposta nos termos do substitutivo do ex-senador José Fogaça, que até foi eleito agora em Fortaleza. Prefeito de São Paulo. Prefeito do Rio Grande do Sul. Mas acontece que essa fórmula imaginada pelo Fogaça, na verdade, está obstruindo o processo legislativo. Será que isso é a saída para conter o excesso da medida provisória, que até o ministro Supremo acha que é exagerada, usada de forma abusiva? O Poder Executivo jamais abre mão de alguma parcela de poder. E a medida provisória é uma enorme parcela de poder que ele tem na mão. Por que ele vai abrir?
Não há. A O senhor disse bem, não é o Lula, é o Poder Executivo. é a burocracia. É a burocracia. É permanente. É a burocracia no limite. Burocracia. Se organizar para resolver esses impasses. Agora, Quando você não tem aqui um comandante, por exemplo, Ulisses Guimarães, que estivesse vivo aqui. Não tem mais nenhuma grande liderança desse tipo. Portela, Daria, Petrônio, Portela. Petrônio era contra o voto distrital, mas em nome dos interesses do sistema, ele aceitava. Ele aceitou por causa do general Gomeri. Exatamente. Sim, mas estou dizendo, se não tiver Ele achava que estimulava agora, o poder a solução, Mandaró, que eu vou propor é essa. Nós temos que alterar a Constituição e admitir que quando houver uma crise desse tipo, o presidente da Câmara ou os líderes podem requerer o funcionamento de 2 sessões extraordinárias para discutir projetos dos deputados, projetos da Câmara dos Deputados. Além da medida. Então, a medida provisória vai parar as sessões, digamos assim, ordinárias. Mas as extraordinárias poderiam... E para isso não precisa de emenda constitucional. O Poder Legislativo tem capacidade legislante para fazer resoluções internas que permitam... Regulamentando. Exatamente, que permitam essa solução proposta. Porque a emenda constitucional é problemática demais. Não passa nada. Não passa, e sem o governo patrocinar, aí é que não passa nunca. Não, mas isso aí não atinge muito o governo. Você tira 2 sessões extraordinárias para debater assuntos e votar assuntos que não fossem as medidas provisórias ou os projetos privilegiados do governo. Aí o governo não ia criar dificuldades. Mas o senhor acha indispensável alterar... Não tem dúvida. A maneira como a Constituição trata... Não tem dúvida. E permitir... Não, isso não é um assunto. Mas aí sim, alterar o andamento da medida provisória, o governo, como diz aqui o senador Mandaró, de forma nenhuma vai permitir. Porque o governo vê na medida provisória o seu grande instrumento de força e de poder. Não vai. Mas você pode paralelamente criar sessões para debates de matérias legislativas dos deputados e senadores, e isso não vem prejudicar o andamento da medida provisória. Né? Mas, por outro lado, vai dar a Câmara de Constituições. Isso aí tinha que tratar na Constituição. Não precisa. Do meu modo de ver, o Poder Legislativo tem poder suficiente... Implícito, é isso, usou as palavras técnicas certas, para fazer uma resolução interna, permitindo em sessões extraordinárias que se debatam as matérias correntes. A medida provisória continua lá. Sabe que o poder da burocracia é tão grande que uma medida provisória no governo Fernando Henrique Cardoso deu-se ao luxo de tratar da adição do iodo no sal de cozinha. Agora, se isso tem relevância e urgência, como exige a Constituição para uma medida provisória... Medida provisória regulamentando vestibular, faculdades, regulamentando vestibular, já vi isso, medida provisória regulamentando vestibular. Agora, o nosso Murilo Mandaró se elegeu presidente da Academia Brasileira de Letras, Mineira de Letras, desculpa. Mineira de Letras, vai chegar lá. É muito importante a Mineira de Letras. A Adriana faz parte dela também. Pois é, e também faz parte do deputado faz parte da Senado e com muita justiça, porque ele é um intelectual. E agora acaba de se eleger prefeito da cidade natal, Minas Novas. É uma cidade muito curiosa em Minas. A família dele teve grande importância. E é uma cidade de grande tradição em Minas, das mais antigas em Minas, e que já pertenceu à Bahia. E que pertenceu a Minas Gerais. É uma cidade, assim, sentido nacional. É a 9ª cidade mais antiga de Minas Gerais. Ela faz parte daquele grupo das 10 vilas de ouro do século XVIII. Que começa com Mariana, Tiradentes, Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, e vai por aí afora. Minas Novas é a 9ª. E tão importante que pertenceu à Bahia. Pertenceu à Bahia. Depois passou para Minas Gerais. Era da Bahia? Era da Bahia. Aquela região pertencia à Bahia. Depois ficou com Minas, e Minas Novas foi o centro de gravidade daquela região toda. Hoje empobreceu muito. Eu estava dizendo ontem ao ministro da Agricultura que ficou muito comovido com a descrição que eu fiz das cenas verdadeiramente aterradoras que eu presenciei no curso de uma campanha em que eu visitei 104 comunidades rurais, casa por casa. E essa descrição que eu fiz para ele, ele ficou tão impressionado que determinou algumas providências, mas e lá o município tem uma curiosidade estatística, quer dizer, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, em que os centros urbanos estão cada vez maiores em detrimento das áreas rurais, lá é o contrário. Nós temos 8 mil habitantes urbanos e 24 mil na zona rural, em estado de miserabilidade quase absoluta.
Então, e outra Por que coisa, essa pobreza? e outra coisa, porque a região é pauperismo antigo, É o Nordeste depressão de Minas. econômica, falta de chuva, seca, É o Nordeste de Minas. É uma região semiárida. semiárida. É igual ao do Nordeste É brasileiro. o Nordeste mais de ou Minas, menos. mais ou menos. Tem muita Agora coisa. tem o seguinte, Tarcísio. Mas tem Essa- água lá, tem o Jequitinhonha, né? Que é um Outro grande dia o rio. governador de Minas Mas- levantou uma tese que é absolutamente pertinente. Se você não reformar a Federação Brasileira, você vai levar o país a um impasse institucional de enorme gravidade. Os municípios são meras ficções jurídico-constitucionais, porque eles não têm nenhuma capacidade financeira para prover as suas necessidades imediatas. Agora isso aí então é complicado. Pois é, mas a é reforma tributária que envolve Não, mas aí, também mas a isso. burocracia envolve a burocracia. Agora acontece o seguinte, é curioso a história do Brasil, aliás é um assunto que eu estou estudando. Até 1930, até a Revolução de 30, as tendências brasileiras para a federação são muito fortes. Mas na hora que Vargas assume o poder, com um grupo, com a equipe dele, toda de positivistas, eles são centralistas, eles são burocraticistas, são antidemocráticos. E o país começa, não, mas é a verdade, né? O Conte, que é o filósofo do positivismo, ele acha que o governo tem que ser um governo ditatorial, um governo forte. Nem está na sua O justificativa. militar brasileiro Também os militares brasileiros vêm São vindo- educados a República. nessa A República doutrina. também, a República também. Mas o Rio Grande do Sul ficou sendo foco do positivismo. E de 30 para cá, o que o Brasil assiste é uma acelerada marcha no sentido da centralização do poder na capital e no fortalecimento da burocracia. E o momento significativo da racionalização burocrática é quando se cria o DASP. Mas, O DASP é o início da teoria burocrática de dominação do Estado. É muito Mas o interessante engraçado é que se o Rio Grande do Sul tem isso, que é uma fonte brasileira do No passado, cultivo no passado. das ideias positivistas, lá também tem a reação ao centralismo autoritário do positivismo, as ideias liberais. Não. O Rio Grande do Sul aconteceu o seguinte: o Rio Grande do Sul, É liberal. o Rio Grande do Sul são duas grandes vertentes. É Júlio de Castilho, positivista, e Silveira Martins, o parlamentarista. Gaspar da Silveira Gaspar da Silveira Martins. Bem, mas acontece que com a República, o grupo do Gaspar ficou inteiramente discriminado e afastado. E o grupo de Júlio de Castilho dominou o Rio Grande do Sul até 30. Depois de 30, embora Vargas venha para cá, a gente nota um fenômeno interessante. Flores da Cunha, que era em princípio positivista, e na realidade de 30 a 37 foi um dos grandes arautos da defesa da democracia. Mas depois ele contra- voltou às origens. Voltou às origens Com o democráticas. golpe de novembro de 55, ele botou o lenço frígio. Ah, sim, não tem dúvida. Mas essa Você vê com essa fase defendeu a essa democracia. menção histórica que o deputado está falando, que você tem aí algumas das coisas que são críticas no Brasil e que não encontram solução, porque as lideranças políticas do país não estão preocupadas com isso. Quer dizer, o barco vai tocando ao vai sabor tocando, das né? ondas, ao sabor do É vento, porque é uma E controvérsia, as dá crises- muito trabalho. e as crises vão se repetindo. É Quer verdade. dizer, essa crise aqui, por exemplo, da Câmara e do Congresso, o ano que vem terá outra crise. Você vê a reforma política, está aí, Parado. continua tramitando. Não, se não houver uma Desde reforma. 47 Não, que se se não- tenta lógico. mudar o sistema de votação Se no não houver uma Vamos pra reforma aqui. aqui na Câmara, na Constituição e uma interpretação do regimento mais construtiva, a Câmara vai cada vez mais perder tem que fazer essa- autoridade perante o país. A Câmara e o Senado. Agora, o senhor falou no Rio Grande do Sul, deputado Bonifácio de Andrade. No Rio Grande do Sul também existem algumas ideias sobre a mudança do sistema federativo. Há uma corrente forte, mais liberal, que federalismo. defende inclusive a confederação no Brasil. É. Mas A confederação para dar mais autonomia às regiões. mas é a tradição do Gaspar Silveira Martins, né? A tradição do Júlio de Castilho, que é dominante no Rio Grande do Sul, e é uma tradição interessante, porque agora com o PT e os marxistas do PT assumindo. Aquele senador Bisol, Exatamente. ele defendia essa exatamente, ideia. Sim, mas o Bisol, mas eu digo, mas os marxistas do PT no Rio Grande do Sul, que são muito fortes lá, e que dominaram o PT no Rio Grande do Sul, eles casam com as ideias positivistas no sentido da autocracia. Então essas ideias autocráticas dentro do PT do Rio Grande do Sul me parecem muito fortes, porque é um casamento do positivismo com o marxismo na direção da Mas o autocracia. engraçado é o seguinte, o Bisol, que é um homem culto, muito culto, quando passou Sem no dúvida. Senado, deixou todo mundo impressionado com a cultura humanística dele. Ele é do PT,
Mas é E diferente. ele é defensor Não, da mas confederação. o Bisol é um pouco Ele confuso. tem mais cultura do que Sim, a lógico. maioria Mas dos petistas do Rio Grande. Mas o Bisol era uma figura eclética, é o pensamento eclético, né? Então, Jurista. É jurista, mas você sentia nele, nos debates dele, interessante. Ora ele defendia teses realmente autocráticas, ora ele defendia teses democráticas bem Liberais. largas, bem liberais. E não era uma figura assim muito Mas articulada, ele era um homem todos eclético. são Né? contraditórios, Eclético. né? Não, sim, é lógico. Mas dentro dessa linha, sob esse ponto de vista, ele era um homem Agora, eclético. o deputado, o Tarcísio, observa o seguinte: só São Paulo hoje é que tem capacidade de gerar recursos para prover as suas próprias necessidades. Os outros estados não têm. Então, outra coisa. O governador de Minas está reclamando isso e o todo PT? dia. É, E exatamente. a Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro orçamento do país, que deve 27 bilhões à União, a Marta Suplicy, a prefeita, veio aqui ontem, até num gesto generoso, porque o Serra vai assumir o poder lá, e ela estava achando que era da obrigação moral dela, no final do mandato, ajudar o sucessor adversário, propondo ao presidente da República que Ou um gesto fizesse. civilizado, É o né? bom gesto. Não tem dúvida. É o bom Diga de gesto. aplausos. Gesto civilizado, exatamente. Propondo ao presidente Lula que fizesse uma renegociação, porque o São Paulo não tem condições de pagar 7 bilhões de reais até maio, para não entrar nas penalidades previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem dúvida. São três, são três para mim, grandes crises brasileiras. Uma, a primeira é a crise do regime de governo. O excesso de poderes do presidente da República não pode continuar como está. Porque isso invalida, impede o próprio funcionamento do Poder Executivo. A segunda grande crise é a crise da federação. Quer dizer, o centralismo brasileiro aqui em Brasília, o poder de Brasília, o enfraquecimento dos estados e dos municípios, impede a nação de ser governada. E terceira é uma coisa muito grave. A burocracia no Brasil está tão forte, com o judiciário omisso por diversas razões, por demora em decidir, que a burocracia, através das portarias, passa a ter mais poder do que o legislativo através de leis. Então as portarias hoje, elas revogam as leis e você vai no judiciário para defender a lei, não consegue defender a lei por causa da demora do judiciário, e as portarias dos ministérios, dos departamentos, é que prevalecem sobre a lei. Então é uma situação gravíssima em que o direito positivo está se despositivando, transformando numa coisa maleável, e aí entra a portaria discricionária dos chefes de repartições, na fazenda, na educação, na previdência. E as portarias prevalecem. E o cidadão não tem como... E às vezes mudando a lei. Não! Mudou... Subvertendo a hierarquia legal. Alterando a lei, acabando com a lei. O judiciário tem... É uma subversão hierárquica. Subversão total. E o cidadão é que perde com isso. Então a terceira grande crise nossa é essa. O cidadão hoje não tem garantias porque as portarias dos burocratas valem mais do que as leis. E o judiciário também é aprisionado por códigos muito antiquados. Não tem O dúvida. Código de Processo Civil no Brasil foi feito para que os tribunais não decidam. É verdade. Você tem agravo, embargo... Já foi admitido pelo ministro Carlos Veloso do Supremo Tribunal Federal. Seria a reforma mais importante. Não, o ministro reforma da legislação Carlos Veloso processual. fez um cálculo muito interessante. Ele mostrou que qualquer advogado, se quiser, mantém uma demanda através de recursos dessas providências judiciais durante mais de 7 anos. Fez os cálculos por mais de 7 a 8 anos dentro do judiciário. Então o judiciário não resolve. Isso porque o código está aí, você não revoga os códigos. É o lobby Aliás, muito forte no o sentido de não revogar. conterrâneo dos senhores, que é o deputado Ibrahim Abiaca, um advogado de renome, fez um trabalho muito importante, um parecer sobre mudanças no Código de Processo Penal que estão aí para ser É votados. penalista O aí. civil é a mesma coisa, Também o processo civil é a mesma coisa. Essa afirmação do deputado mostra a gravidade da crise brasileira. É uma malha, é um cipoal de leis, regulamentos, portarias e éditos de toda a natureza. Vou lhe contar um caso interessante. O presidente de uma dessas associações de contadores, de contabilidade nível superior, falou, olha, os contadores hoje são as pessoas que vivem sob pressão psicológica a mais grave possível. Porque eles têm que ficar dia e noite nos computadores para saber qual é que é a última decisão dos ministérios da Fazenda e da área contábil sobre assunto do dia a dia da vida empresarial. Porque se eles não obedecerem a resolução que saiu ontem, ou a portaria que saiu anteontem, pode levar a empresa à falência.
É verdade. Uma coisa gravíssima isso. É uma insegurança generalizada. Quer dizer, Segurança a lei jurídica. A lei perde a sua positividade. E a medida provisória também contribui para isso. Não tem dúvida, essa ainda se fala. E depois medidas provisórias que são elaboradas, escritas por economistas que conhecem pouco de redação jurídica. Então vem a O Balbino reclamava disso aí. logo depois da Revolução de 64, que deu muito valor aos tecnocratas. O Antônio Balbino, que é um homem de grande talento, reclamava disso. Que os tecnocratas não conheciam nem as normas elementares do direito e se metiam a fazer leis. O empresário Murilo Mendes, grande empresário, publicou um livro agora chamado Quebra de Contrato, mostrando a insegurança jurídica em que vivem as empresas. Está vendo aí? Justamente isso. O negócio deu uma gravidade, o livro dele. Eu li alguma coisa nos cadernos de literatura. Para você ter uma ideia, a Chesf, construída pela empresa dele, está condenada a pagar 85 bilhões à empresa por quebras sucessivas de contrato. Está vendo? Por quê? Porque ninguém obedece, que não for feito. Quer dizer, o contrato que existe entre o cidadão e o Isso já Estado... foi reconhecido pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional. É isso. É a crise das garantias individuais. A crise muito grave. Muito bem. Quer dizer alguma coisa mais, deputado? Não, quero dizer que eu fico muito feliz de revê-lo depois de tanto tempo. Também, Mas você continua, além de talentoso, gosta muito de polêmica. Né? Gosta de agitar. Adoro o contencioso. Muito obrigado um dos grandes jornalistas do Brasil. Grande jornalista. Aqui homenageando o senador Murilo Badaró. Muito obrigado. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado pela audiência.